Digamos, deu-me uma dimensão enquanto docente, enquanto agente educativo muito grande. Tenho a minha área base é matemática, sou licenciado em matemática, mas a partir de 2004 ter este estudo que eu fiz, este mestrado, que é 2 anos que eu fiz, trouxe-me um outro conhecimento, uma outra abertura ao nível do cargo, da profissão que exerço, que é de ser professor, acima de tudo, e portanto deu-me uma outra dimensão que a matemática não me tinha dado ao nível na gestão, na resolução de problemas nas escolas, com os alunos, acima de tudo nessa área deu-me uma dimensão teórica e depois que se veio a fundamentar na prática e que foi muito importante, ainda hoje é importante e todos os dias, parece que não, mas todos os dias faço essa reflexão que tem sido muito positiva. Através desta reflexão e fundamentalmente através da investigação que tive que fazer na tese de doutoramento, completei aquilo que era o meu saber prático de quase mais de 20 anos ao serviço do apoio às escolas, porque trabalhei no Ministério da Educação, às escolas com ensino profissional, permitiu-me perceber em que medida os nossos professores, os nossos diretores e todos aqueles que trabalham na escola têm hoje dificuldades em implementar este ensino tão fundamental. Permitiu que eu arrumasse as minhas ideias, que foram se amontoando ao longo dos anos e que foram sendo desorganizadas. Ver-me com uma realidade de ter que gerir, na altura, uma escola secundária, sem ter a formação, tinha a formação de base em termos de curso, mas não ter a formação especificamente na área da administração escolar. E isso para mim tornou-se um desafio, no fundo, não é? Mas que, como tudo, com dedicação, com empenho, as situações foram sendo superadas e a partir do momento que decidi fazer a formação, tornou-se muito mais fácil esse processo naturalmente, com os conhecimentos que adquiri, com os saberes, a partilha com os colegas de mestrado e com os outros colegas diretores e que fazemos reuniões periódicas e partilhamos as dificuldades, essas situações foram gradualmente sendo ultrapassadas. Foi-se fazendo inovação, melhorando em termos da estrutura organizacional, portanto, e foi um processo interessante. Estando ligado à administração escolar, como estava, e à organização, foi muito importante ter algum background, algum conhecimento, e o conhecimento que tinha sido adquirido dentro da universidade e dentro do curso que fiz. Foi iluminar a prática, fundamentalmente esse. O primeiro grande impacto foi compreender que a ação tinha sustentação teórica e, portanto, que aquilo que eu estava de facto a estudar, a aprender, a ouvir, me permitia ler a minha realidade de uma forma esclarecida. Eu julgava que fazia qualquer coisa que não seria senão intuição, afinal era fruto de grandes reflexões, de grandes autores que pude ler e de algum modo de formas de ver o mundo que seriam também importantes partilhas que eu poderia ter e enriqueceram a minha maneira de olhar. Eu acho que a primeira tarefa da educação é aprender a ver e acho que aqui a FEP ajudou-me a aprender a ver de outra forma, mais longe, à volta, não apenas numa perspectiva territorialmente fechada e numa perspectiva mais ampla, com muitos pontos de saída e não enclausurada, nem numa sala de aula, ou numa escola, ou mesmo numa instituição. O professor Joaquim Azevedo, o professor Matias João, o professor Vitor, todos eles deram-nos saberes nas diferentes áreas e nas diferentes disciplinas que nos trouxeram uma bagagem em termos de reflexão crítica, em termos de análise
que depois no terreno foi essencial para, neste caso concreto, na minha escola secundária e depois no agrupamento, mudar um bocado as mentalidades. Porque isto, o paradigma da educação e dos resultados da organização educativa, são situações que não se mudam de um dia para o outro e através de passar a mensagem, os conhecimentos que foram adquiridos, conseguiu-se aos poucos implementar uma nova dinâmica, criando os elementos para os órgãos de gestão intermédia, os próprios colegas de direção, todo esse trabalho de equipa, funcionários, alunos imbuídos do mesmo espírito, conseguimos que aos poucos toda a estrutura organizacional melhorasse, com uma avaliação interna, com uma articulação entre ciclos pensada, analisada, com uma supervisão constante, portanto, e esse caminhar, no fundo, em termos de conhecimento, foi extremamente enriquecedor. O conhecimento permitiu-me ter atividades profissionais completamente diferenciadas, atividades académicas muito enriquecedoras e atividades reflexivas e de investigação que eu considero uma mais-valia na prática do dia-a-dia. O que atualmente está a afetar, pelo menos a parte das organizações escolares, é o cada vez haver um alargamento maior das suas estruturas. Portanto, a realidade hoje em dia dos mega-agrupamentos traz novos desafios do ponto de vista social, do ponto de vista da necessidade de integrar diferentes atores, que muitos dos gestores, muitos dos líderes em termos de escola, ainda não estão preparados para gerir. Após a minha formação em Pedagogia Social, na área das Ciências da Educação, o meu maior desafio está a acontecer neste momento. Eu estou com o projeto do Banco Social, em que, através também em conjunto com a Universidade Católica, estou a iniciar um novo projeto, que será uma associação sem fins lucrativos. Sendo mostrado muito vocacionado para a administração e organização escolar, adquiri um conjunto de conhecimentos a vários níveis. Em primeiro lugar, adquiri um conhecimento para a gestão social da organização escolar. Em segundo lugar, o conhecimento, o know-how, o pôr em prática um conjunto de situações no sentido de tornar a escola mais eficaz, melhor organizada, e portanto organizada para melhorar todos um conjunto de aspectos dentro da própria escola. Fosse ao nível das aulas, das próprias aulas, e da organização enfim, dos horários, por exemplo, ou da organização do espaço escolar, fosse também para encorajar colegas a outras leituras para além daquelas que já se faziam e, portanto, sobre a organização, a problematizar a própria organização em que nós trabalhamos. Esse foi o grande conhecimento que fui levando também para a escola. E este tipo de encontros, os seminários que têm feito, os fóruns, acho que são extremamente importantes, porque nós no dia-a-dia e cada vez mais a responsabilidade que têm os agrupamentos, as escolas e nós na gestão, isto acaba por ser uma lufada de ar fresco e ao mesmo tempo carregar de bateria para aquela missão que nós temos, que cada vez é mais difícil. E é sempre bom porque partilhamos ideias novas, novos conhecimentos